Boa noite, boa noite, boa noite. Sejam bem-vindas, bem-vindos. Hoje acredito que mais bem-vindas. Vamos lá, esperando a minha amiga Vanessa entrar. Só envia a solicitação. Isso, Vanessa. Bora lá. Vamos ver. Aê! É, Seja bem-vinda, seja bem-vinda, seja bem-vinda. Está me ouvindo obrigada. bem? Tô sim. Então seja muito bem-vinda. Muito Gente, obrigada. é um prazerzão estar com a Vanessa aqui. A gente se conheceu esse ano, ou ano passado, né? Foi? Foi, acho que esse ano. Acho que foi esse Foi? ano. Ah, então tá. É que o calendário com pandemia tá uma bagunça na minha Tá cabeça. bagunçado. Mas eu agradeço pelo carinho, pela oportunidade da gente poder conversar, né, Eu que sobre agradeço. saúde da mulher e eu tenho muito essa busca, Vanessa, de até pessoal, assim, tanto no meu trabalho quanto em qualquer coisa que eu faça, eu tenho muito um lance de desmistificar. E uma das coisas que eu tenho feito, né, esse ano principalmente, é falado com profissionais de várias áreas, justamente para a gente ter um olhar muito mais íntegro e integral para as pessoas. Né? A gente não é um. Nós não somos uma partezinha que é corpo, uma partezinha que é mente, uma partezinha que é emoção. E eu percebo que quando a gente consegue convergir esses olhares, as pessoas têm uma chance de olhar com melhor clareza para a saúde delas, seja a saúde física, psicológica, relacional, escambau, o que for. Com certeza. Eu acho que eu sou de uma era que também pensa desse jeito, embora ainda existam muitos médicos que separem muito, né, o que que é físico, o que não é. Eu sou de uma era e de uma criação também que pensa muito que a gente é um conjunto, né? Tá tudo Uhum. interligado. Eu acho que não dá pra gente separar saúde e doença. Acho que até isso tá interligado. É tudo, Sim, sim, sim. tudo um conjunto. E até para quem me segue aqui, que é da minha rede, que não te conhece, eu gostaria que você se apresentasse só para a gente ser um pouco formal nesse começo e depois a gente descamba. Tá bom. Então deixa eu me apresentar. Bom, eu sou a Vanessa. Eu sou de São Paulo, mas eu já moro em Santos já faz 8 anos. Fiz faculdade em Santos. Estou fazendo residência em ginecologia e obstetrícia em Santos também. Estou no segundo ano, são 3 anos de especialização. E passei com tubo porque experiência própria eu sempre busco melhorar a minha saúde e a forma como eu enxergo as coisas, não só buscando medicações e Uhum. médicos. Eu acho que a gente tem que buscar uma cura mais integral para a gente se entender o porquê de algumas coisas. Então é isso, eu formei em 2018 na faculdade, fiz um ano de aeronáutica, que foi uma experiência bem bacana para mim também. E agora eu tô aí no segundo ano de residência. Legal, legal. E uma coisa que eu até eu quero, né, falar para a galera que me segue aqui, que me chamou muito a atenção, até eu te chamei exatamente por isso, a forma como você comunica, eu acho muito legal. Sabe? A forma como você usa o seu conhecimento para acessar as pessoas. E eu penso muito assim, não adianta nós nos trancarmos dentro do nosso conhecimento, da academia, a gente se fechar dentro dos nossos grupinhos e esse conhecimento não chegar nas pessoas. Né? Não é a gente ficar num lugar passivo, onde o terapeuta ou o médico ou o psicólogo ou quem quer que seja fica lá numa posição passiva esperando que a pessoa traga um problema. Né? E comunicar isso aí eu acho que ajuda muito. Né? Com certeza, eu enxergo que a gente tem que todo conhecimento que a gente procura, a gente precisa passar de alguma forma. Eu não entendo que o conhecimento que eu preciso saber, ele é só para eu tentar curar alguém ou tentar ajudar alguém. Eu acho que se as pessoas conseguem entender quando elas precisam ser curadas ou quando elas precisam procurar ajuda, então, assim,
Eu brinco muito com as pessoas que me conhecem. Eu sou uma pessoa que eu tenho a paciência em alguns momentos que é um pouquinho mais curta, mas para trabalhar eu tenho assim muita paciência porque eu acho que às vezes tudo que a pessoa precisa é de alguém que seja paciente com ela, né? Sim, Então, a minha forma de me comunicar é porque é o momento que eu consigo respirar assim e tentar passar tudo que eu tenho para a pessoa procurar a ajuda dela. Eu não quero que o médico seja a única opção que essa pessoa tenha. Eu quero que talvez ela procurar uma pessoa para conversar, às vezes seja a solução, entende? sim. Então, E sabe uma coisa que até por nessa história de mística, eu sempre trago alguns exemplos pessoais. Por exemplo, muitas pessoas às vezes não entendem que para algumas pessoas a doença ela não vem sozinha, ela vem com alguma programação. Aí eu vou falar de mim. É, na minha experiência pessoal, na minha experiência biográfica, a doença ela estava intimamente ligada a afeto. uhum. Então, se na minha experiência pessoal a doença estava ligada a afeto, a cura iria me fazer perder o afeto. Você percebe como que muitas vezes você pode fazer o esforço como médico que você quiser. Se eu não estiver alinhado internamente com o desejo de me curar, não tem. Não, você pode dar o medicamento que você quiser, você pode orientar eu do jeito que você quiser, que você não vai alcançar o seu resultado. Sim, o que a gente percebe muitas vezes é que as pessoas adoecem com doenças físicas, na verdade, procurando curar alguma doença que é ligada ao espiritual. E a gente precisa separar que o espiritual é de religião, né? É o espiritual mesmo. Às vezes a pessoa tá com falta de afeto ou não tá conseguindo conversar com as pessoas que ela gostaria, então ela acaba adoecendo, tendo alguma doença realmente no físico que ela não consegue melhorar. Toma 1 milhão de remédios e faz 1 milhão de tratamentos médicos e não melhora. Porque, na verdade, a raiz daquele problema é alguma coisa que ela precisa pôr pra fora, que ela precisa Sim, olhar e entender, né? sim. Então, eu acho que a gente busca cada vez mais, mesmo na medicina, enxergar a pessoa com esse conjunto de coisas. Sim. E o interessante, você falando isso aí, me lembrou algumas dinâmicas, né? Por exemplo, que já pessoas que me trouxeram algumas questões. É, se eu não estou consciente desse mundo interno que a gente chama de espiritual, e até eu gosto de ter esse cuidado, né? Para quem às vezes liga o nome espiritual à religião, né? Nós estamos falando aqui de espiritual com o nosso mundo interno, e muitas vezes não ter consciência de como a gente funciona internamente pode nos levar à autodestrutividade. Como que isso acontece? Por exemplo, eu já vi pessoas, para você ter uma ideia, assim, que ela se conectou tanto com a ideia e a função de ser mãe, por exemplo, que a pessoa estava com câncer, e aí quando ela ia trazer um trabalho ia trazer uma queixa para ser trabalhado na terapia, ela trazia o problema do filho. Então significa que, para ela, era muito mais importante ela ser vista como mãe do que ela valorizar a própria vida. Você percebe que ela não percebia que, assim, meu, se você não cuidar, velho, você vai morrer. Sabe, tipo assim, ó, game over. Você não tá consciente. Acabou, sabe? Sim. É, o que acontece que as pessoas às vezes não têm realmente conhecimento é que qualquer sentimento que a gente tem, ele desperta não só sensações na gente, liberta uma série de hormônios e componentes inflamatórios. Então, assim, principalmente isso que você citou, os cânceres, eles estão muito ligados a alguma coisa não resolvida ou a forma da pessoa encarar, às vezes, ela é tão dura com ela que o corpo dela acaba adoecendo porque ele realmente gera uma reação inflamatória, ele gera uma situação de estresse no organismo que libera tanta produção de tanto hormônio, tanta substância que o corpo acaba adoecendo. E Sim, a pessoa não percebe, ela vai alimentando, na verdade, aquela doença, né? sim. Então, não é só o estresse psicológico, o câncer é muito resultado disso. Sim. Ó, para você ter uma ideia, eu tô com 45. Até os meus 32 anos, eu vivia doente, cara. Eu vivia. Eu tinha qualquer. Eu falo que eu era o imã de doenças. Todas as coisas que acontecia. Porque, de alguma forma, como eu te falei,
eu estava com o meu corpo configurado para responder a uma programação. A programação era, toda vez que eu fico doente, eu ganho afeto. É, então, e olha que interessante, eu estou verbalizando assim, de uma forma já que já foi ressignificada, mas quantas pessoas que podem estar nos ouvindo que de alguma forma tem qualquer tipo de disfunção, qualquer uma, que Sim. elas não entendem. Eu falo que o nosso corpo ele é muito parecido com um computador. Para ter um resultado, é que uma programação foi feita com eficácia. Seja uma programação de uma programação alimentícia, que eu repeti ela durante... Seja uma programação comportamental, que eu repeti ela durante muito tempo. Então, não olhar, tipo, só olhar para os sintomas sem buscar a programação, sem desconfigurar a programação, a gente fica rodando, 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 rodando. Sim, até o Marcos mandou aí, o corpo reflete o que a pessoa sente. E realmente é isso, né? Às vezes a gente fica numa situação tanto de de estresse que às vezes a gente quer mudar os nossos hábitos, né? Sei lá, mudar a dieta, começar a fazer atividade física, começar a fazer alguma coisa e a gente não consegue, porque o corpo não reage, né? E você Uhum. falou aí de experiência própria, é muito engraçado, porque eu sou da teoria que todo mundo tem que fazer, né, algum tipo de terapia. E quando eu busquei a minha psicóloga hoje em dia que eu passo, eu busquei ela porque eu achava que eu tinha um desconto muito grande das minhas emoções em comer errado. Uhum. E no final a Uhum. gente acaba descobrindo que na verdade é isso de tentar chamar atenção, a gente adoece porque a gente quer afeto. Embora às vezes a gente tenha amigos e famílias muito carinhosas com a gente, o nosso corpo entende que, se eu ficar um pouquinho doente, um pouquinho Sim. ruim, eu vou ganhar um pouquinho mais de atenção, né? E o Uhum. corpo faz isso mesmo, faz a Sim. gente adoecer. E o interessante é que até para desmistificar mais essa daí, tem muita gente que fala assim, não, mas meu pai e minha mãe foram ok. Então, mas não importa o que eles foram, importa o que a gente significa. Sabe, eu brinco assim que quando a gente dava um curso, a gente falava assim que imagina uma família que tem 3 irmãos. Aí o primeiro irmão acha que foi rejeitado depois que chegou o segundo. Aí o segundo fica puto quando chega o terceiro. Aí fica essa É. briga, porque o pai faz uma coisa com o primeiro, aí faz outra coisa com o terceiro. E no fundo ninguém é feliz na porra da família, sabe? Ninguém se sente preenchido. E eu falo que qualquer coisa, eu falo que para mim deveria ser matéria obrigatória. Antes de a gente aprender matemática, língua portuguesa, era ter educação emocional, sabe? A gente conhecer, identificar, perceber por que eu estou querendo isso aqui. Né? Até porque, por exemplo, quando a Vanessa fala algo, eu tensiono aqui. Por que eu tensionei quando a Vanessa falou? Né? E a gente não tem esse nível de inteligência. A gente acha que inteligência é saber fazer cálculo, ter uma dicção, ou, desculpa, ter uma locução, né? Uma concatenação de palavras muito bem estruturada. E se eu não tenho inteligência emocional suficiente, eu me destruo. Eu estou te falando que eu por pouco eu não morri. Porque eu tinha a configuração da autodestrutividade. E assim como eu, imagina quantas pessoas. Até uma coisa que me veio aqui, que já aconteceu. Imagina quantas mulheres, por exemplo, que têm uma tensão e um nível de estresse que não engravidam. Com certeza. Nossa, muito. Tanto que a gente vê assim, a sociedade programou muito a cabeça da mulher para pensar no monte de problema, né, que ela tem para engravidar. Então, a gente sabe realmente que depois dos 35 anos fica mais difícil, mas assim, a gente vê mulheres de 40, 45, 48 anos, às vezes grávida. Por que que a de 48 conseguiu engravidar e a de 32 não, né? Então fica, às vezes, ela pensa tanto nas preocupações do que pode acontecer que não acontece, né? Que não acontece. É bem o que você Sim, falou, nem às vezes de autodestruição mesmo a ponto de morte, mas a ponto de impedir que aconteça alguma coisa que ela quer muito, né? sim, sim. Assim, eu conheço uma pessoa, inclusive, que trabalha com isso, consegue ajudar outras mulheres a desvirtuar disso, consegue ajudar outras mulheres a conseguir engravidar e ela não consegue. Sim, Porque ela se bloqueia disso, né? Então é muito sim. engraçado. Ela é ótima profissional, ela em ajudar os outros, mas ela não consegue se ajudar.
Sim, Então, isso acontece muito. Às vezes a gente tem muita facilidade em ajudar as outras pessoas a entender o porquê de estar doente, o porquê de ter dor no lugar X ou Y, mas a pessoa não consegue se ajudar. sim. E é muito maluco, né? Porque uma das coisas que dentro da linha, né, que eu trabalho é perceber essa configuração que muitas vezes é ancestral, é, o que as mulheres do meu sistema familiar repetem. Qual que é o aprendizado repetido? É, eu estou falando da minha família, que é de uma linha cristã. A visão pelo sacrifício é quase um caminho para o céu. Então, tem um ganho secundário no sacrifício. Não sei se você nota, às Sim. vezes, e deixando bem claro que eu não estou falando de religião, eu estou falando de como que, às vezes, uma programação de uma ideia, ela pode afetar, quando eu falo de autodestrutividade, eu não estou querendo falar exatamente de morte, mas é de matar um sonho, de matar um desejo, de matar sei lá, às vezes, até o próprio libido da mulher, ele é visto com maus olhos. A mulher não pode falar que goza, a mulher não pode falar que se masturba, a mulher não pode nada, porque existe, né? Então, até isso eu vejo como uma repressão da saúde. Porque, assim, se nós temos a sexualidade, por que ela não pode ser exercida de uma forma leve, sabe? Não sei, aí Sim, e assim, e a a sua gente, experiência. infelizmente, a gente ainda está num ambiente que, embora existam muito mais mulheres, né, como médicas, enfim, ginecologistas, o pensamento ainda é muito machista nesse sentido, né? Eu não gosto muito de usar essa expressão porque algumas pessoas interpretam machismo e feminismo de jeitos Sim, ruins, mas no sentido de realmente ainda existe um preconceito muito grande da mulher conhecer o próprio corpo, né? Então, assim, muitas mulheres que são super bem instruídas hoje em dia ainda falam assim, ai, mas eu tenho por exemplo, uma secreção vaginal que sempre tá lá e pra ela aquilo é uma coisa que ela não consegue conversar com ninguém. E ela não consegue diferenciar se aquilo é o corpo dela ou se é uma doença. E ela fica toda hora com vergonha de estar doente ou com a sim, vergonha daquilo ser normal e não ter com quem conversar, né? sim. Então, para as mulheres, eu acho que os homens com certeza têm Sim, muita sim, dificuldade, mas para as sim. mulheres ainda é muito difícil conversar sobre a saúde delas mesmas, porque ainda existe muito preconceito. E mesmo existindo várias, hoje em dia, páginas, Instagrams que falem disso, a gente ainda vê comentários machistas, né? Nossa, eu acho muito estranho ver mulher falando que sente prazer. Ah, eu acho muito estranho mulher falar que quer ter relação. A gente tá em 2021 e ainda é Sim, muito difícil a sociedade aceitar isso, né? Que a mulher ela já quer se conhecer realmente mais, ela não quer ser um ser dependente do ser masculino, né? sim, sim. Então, só lê a pergunta para mim aí, É, que você como pode enxerga ser melhor que eu. vista, como pode ser vista a autoprodução do hormônio da prolactina sem estar grávida ou amamentando na visão sistêmica? Tá, então, Bom, existe realmente a parte fisiológica aí da coisa, mas quando a gente tem uma alteração de um hormônio que deveria estar aumentado quando? Na gestação, né? sim, Aumentando de outra forma, provavelmente a gente tem ou uma situação de estresse no organismo causando isso, por exemplo, estresse mesmo, ou alterei muito o meu peso. Então, a gente tem um eixozinho ali da hipotálamo hipófise que está ligado às nossas gonas, né, ovário ou outras partes hormonais, que quando a gente está numa situação de estresse, seja ele qual for, a gente pode desregular. Então, ela aumenta. Então, assim, de alguma forma você está estressando o seu organismo. sim. Agora, a gente precisa entender qual que é a causa disso. É, Né? Ela com e, certeza. e até fazendo o link que você está falando, assim, quando a gente fala sistêmico, né, e até é interessante que não é, todo mundo hoje virou moda falar sistêmico, mas não é novidade. É, o que eu entendo, por exemplo, quando eu tomo um determinado líquido, seja lá qual for, uma cachaça, o que Uhum. essa cachaça que eu tomei afeta dentro do meu sistema? Às vezes, assim, eu não quis afetar meu fígado, mas eu ter usado esse líquido, ele tem uma reação sistêmica que me gera dor de cabeça depois. Então, eu não dá para falar assim que
eu tô com dor de cabeça do nada? Existe uma causa sistêmica. E aí, o que pode, né, e sempre o olhar é, o que pode estar me gerando estresse? Ah, sei lá, o fato de eu lembrar que mamãe ficou grávida, o fato de eu lembrar que ser mulher é um peso, o fato... Então, existem várias possibilidades de estresse. Exato. O organismo entende como estresse não só essa coisa que a gente fala de estar bravo, né? Estresse é qualquer situação que faça seu organismo desregular, né? Tá Sim, acontecendo ou algum pensamento, ai, quando eu penso que eu tô trabalhando numa coisa que eu não gosto, ou ai, quando eu penso que eu deveria estar fazendo tal coisa que eu não estou fazendo, tudo isso pode alterar. É sim, óbvio que existe a reação ali química do organismo que está fazendo você aumentar a produção de prolactina, mas a causa que está por trás disso é o que a gente precisa pensar. Você vai no médico, a gente vai pedir exame, a gente vai analisar o que está acontecendo, mas assim, será que eu só tratar, diminuir essa produção de prolactina vai resolver o problema? Ou o corpo vai achar um outro mecanismo ali para desregular porque sim, tem alguma coisa por trás disso? sim, sim. Eu falo que é, se a gente se entender como um organismo único, né, que incluir, eu falo que, ó, incluir o mecanismo psíquico como parte do processo de tratamento e também até uma outra coisa que eu tenho um cuidado, né? Eu falo que eu tenho um cuidado para quê? Para que esse trabalho terapêutico não seja visto como curandeirismo. Eu Sim, brinco assim que, às vezes, um charuto é só um charuto, como diria o Freud. Né? A gente é muito mais inteligente a gente é, usar uma tecnologia que é uma medicação, às vezes, assim, dependendo do determinado momento, sei lá, às vezes a pessoa está em surto. Cara, eu não vou pedir para ela meditar. Existe uma tecnologia que sim. diminui o sofrimento dela naquele momento. Porém, lembrando que é só uma diminuição do sofrimento. Ele não vai resolver a raiz do problema. Né? Então, Sim. por isso que eu gosto de tomar esse cuidado, porque tem gente que vai para o outro extremo, sabe? É, eu acho que a gente tem que saber esse limite, né? Até onde eu posso tentar me curar procurando a causa e quando que eu vou precisar de um medicamento enquanto eu não acho essa causa, né? Digo por experiência própria, né? Eu tenho uma dor chata e crônica que eu tive que saber o momento de não, agora eu preciso de uma medicação, né? Uhum. Eu não vou precisar dela em algum momento, mas agora eu preciso. Então, eu acho que não pode ser nem o extremo de tudo eu preciso tratar com remédio, e nem o extremo de tudo eu vou tratar na terapia. Acho que a gente tem Sim, que saber entender sim. qual que é o momento Ó, eu tenho, limite eu, ali eu dos tenho dois. uma amiga aqui, uma amiga querida que é anestesista, que está aqui, não sei, ela tá ou foi embora já. É, Eu fico imaginando assim, ó, imagina você numa mesa de cirurgia, você falando assim, não, pera aí que eu vou meditar. Eu não quero anestesia, não. Meu, é uma não tem tecnologia que a gente como. tem, sabe? Eu acho que é burrice. É da mesma. Eu tô falando isso daí porque eu ouvi esses dias atrás uma pessoa me falando assim, não, porque eu acho que esse negócio de Covid é só para quem tá com medo que pega. Eu falei, então, meu querido, eu tenho Não uma é coisa bem para te assim. contar. Eu tenho uma coisa para te contar aqui. Porque, assim, é o cuidado, né, do misticismo, né, ignorar coisas que são pragmáticas, sabe? Tem coisa que é pragmática. E aí a gente vai usar, por exemplo, o que eu posso trabalhar para mim, por exemplo, esse lance da pandemia me despertou uma memória meio ancestral de sobrevivência. Só que Sim, isso me gerou um estresse que me deixou disfuncional. Então, eu saí do cuidado adequado, equilibrado, para ir para a disfunção. E aí eu posso diminuir, talvez, eu estou falando aqui do meu achismo, tá? Tirando uhum, a minha fonte são as vozes da minha cabeça, sabe? É, e aí eu posso, com esse estresse, diminuir meu nível de imunidade. Também é possível, né? sim, com Mas certeza. eu acho que é esse cuidadinho que a gente sempre toma aqui também. Sim, o sistema imunológico está muito, muito, muito ligado com o fato da gente estar equilibrado, não é nem feliz demais, nem triste demais, nem nada, né? Assim, a gente estar mais ansioso, estar mais estressado,
com certeza mexe sim no sistema imunológico, mas a gente tem que é, saber mexer o que que é realmente causado pela parte emocional e o que que não é. Sim, Esse período de pandemia deixou, com certeza, muito mais pessoas ansiosas, deprimidas, angustiadas, porque a gente está trabalhando com a incerteza. O ser humano não sabe, não gosta de trabalhar com o sim, incerto, né? De não saber quando acaba, de não saber o que sim. está acontecendo. Porque, de certa forma, até a gente observando biologicamente, acessa um lugar primitivo em nós, né? Que é o medo de morrer, o medo do perigo, desperta esse mecanismo em nós. Eu acho que aí o ponto que você falou é bem isso aí. É o equilíbrio nem dessa loucura que você tem que ser feliz a toda hora, meio Sim, fake Instagram, sabe? Tchau, todo mundo feliz, né? E, sim. e dar espaço para tudo que acontece. Cara, porra, que merda, sabe? Eu tinha um projeto e acabou, sabe? Eu tinha tido um planejamento e abrir esse espaço, por exemplo, para tristeza e a gente se permitir ficar triste, cara, é saudável. É, Sim. A é gente não não. saberia o que era ser feliz se a gente não soubesse o que é ser ficar triste, né? Não Não existe um tem. estado contínuo de nada. É. Então, e eu falo que isso também adoece. E eu tô falando aqui até para pegar o gancho. Quantas ideias, por exemplo, e até eu queria perguntar para as mulheres aqui, fazer uma brincadeira com as mulheres que estão aqui. Quando você ouve a seguinte pergunta: o que é ser mulher para você? O que você aprendeu dentro da sua família que é ser mulher? Qual a resposta que vem? Qual a resposta que vem, Vanessa, para você? É muito engraçado você me perguntar isso, porque na minha terapia semana passada me perguntou isso, né? Eu O eu que que falei com o era terapeuta. ser mulher? Eu falei, meu Deus, vem um choque na hora, né? Porque parece uma coisa tão óbvia e na verdade não é, porque às vezes a gente acha que ser mulher é precisar ser muito forte, muito independente, muito capaz de fazer tudo ao mesmo tempo e de forma perfeita. Sim, E outras horas a gente sabe que ser mulher pra mim, né, é você ser capaz de fazer suas coisas, mas saber reconhecer quando você também precisa de um outro ser, seja um ser feminino ou ser masculino, né? Precisa de ajuda, de conversa. Então, assim, eu tenho muito medo de responder o que é ser mulher, porque a gente criou na sociedade como um todo uma ideia de que a mulher tem que ser aquele ser super fantástico, capaz é, de fazer tudo, de ser forte o tempo todo e que não tem tempo pra ter dúvida, né? Tem que sempre sim. ser uma mulher que tem certeza, que vai atrás de tudo, que consegue tudo. É É, bem o é, que alguém mandou aqui, ó, muito forte ou muito frágil. É sim. realmente isso. Às vezes a gente tem uma ideia que você não pode ser o equilíbrio, você tem que ser. É. E o louco, assim, e até pegando tanto as mulheres contra os homens. Ontem eu fiz uma live falando sobre os homens, né, do meu ponto de vista de homem. E o que a gente percebe, né, que culturalmente a gente foi se desumanizando, sabe? Que é justamente eu vou colando com a ideia. Qual que é o roteiro que tem para ser um bom homem? Peraí, ó, você tem que ser fodão, você tem que fazer, você tem que ganhar dinheiro, você tem que isso, você tem que mostrar que você sabe performar na cama, você sabe um É, monte de coisa. E é bem isso. E aí, como é que eu vou me relacionar com você? E aí você poderia ser qualquer pessoa, uma parceira, uma profissional, qualquer pessoa. Como é que eu vou me relacionar com você se eu já estou vindo com uma bagagem de convicções aqui, ó? Que eu vou. Peraí, deixa eu ver aqui onde que a Vanessa se encaixa aqui no meu repertório de informações. É, sim. e, e, e lidar com essa incerteza, tipo assim, cara, eu não sei. É quase que assim, eu assumi minha vulnerabilidade. Eu falei, Vanessa, eu não sei. Né? Tanto é que eu faço isso. Você já teve uma sessão comigo. Eu faço isso de cara com os meus clientes. Né? O que você vem buscar aqui? Até para saber se eu dou conta de te ajudar. Sabe? Sim. Quando eu entendo, você fala assim, eu não tô disponível para resolver todos os seus problemas porque eu não sei resolver nem os meus. Sim. Mas é Sim. possível que a gente se ajude. A gente reconhecer que a gente precisa de ajuda é uma coisa que é uma mania minha e tem paciente aqui minha que não vai deixar de desmentir. Sempre que alguém entra na minha sala, eu pergunto: no que eu posso te ajudar?
Porque, na verdade, quando você procura um profissional, seja para o que for, a pessoa não vai resolver todos os seus problemas. Mas quando você procura a ajuda de alguém, você precisa reconhecer que você precisa de ajuda. E Sim, a pessoa que está te atendendo precisa reconhecer que ela não vai solucionar a sua vida, ela vai te ajudar em alguma coisa. Então, no que ela vai poder te ajudar, né? sim, sim. Então, a gente precisa parar de desumanizar os humanos, né? É, A é, gente, inclusive na minha área assim de obstetrícia, a gente passou por um período aí, alguns anos atrás, que agora está começando a mudar, em que, por uma série de situações de história de violência obstétrica, colocou muito a mulher em foco e colocou o parceiro homem como uma coisa excluída desse processo. Obviamente, tem mulheres que enfrentam esse processo sozinhas ou com parentes mulheres, mas assim, por que não reconhecer que o homem também faz parte desse processo? E por que não sim, reconhecer que a mulher às vezes precisa da figura masculina para enfrentar certas situações da vida? sim. Eu falo que né, as polaridades podem ser complementares se a gente tiver essa abertura. Tipo, porque tem coisas que não estão no meu campo de visão. E eu vou falar assim, Vanessa, me ajuda a enxergar que eu não consigo. Sei lá, talvez por uma experiência sua, hormonal, vivencial, escambau, você tenha muito mais acesso a informações emocionais que eu não tenho. É como se eu estivesse pedindo assim, me ajuda a enxergar. Só que para Sim, que eu consiga falar isso aí, eu preciso assumir a minha pequenez de falar que eu não sei. sim. Só que aí, como é que o É, homem pode falar que não sabe? então, é como se a gente tivesse que sempre saber tudo, né? É, Sempre resolver tudo. Até quando, quando você me fez essa pergunta, eu chorei. E quando acontece isso, é o que a gente percebe, que às vezes a pessoa não tá lá para tomar remédio. A pessoa não tá é, lá para ouvir, aí você tem doença tal. Às vezes a pessoa só tá lá para que alguém ouça ela. É muito difícil a gente falar isso, né? Mas hoje em dia a gente tem muita dificuldade de assumir que a gente precisa de alguém que realmente ouça a gente. sim, sim. Para resolver Ó, coisas simples, às vezes. você tem uma de 2000 a 2013, não, desculpa, 99 a 2013, eu trabalhei com tecnologia. Eu era o cara da TI, o cara da informática, que cara, naquela época, quer ver a coisa que mais acontecia comigo? Eu ia na casa de alguém para consertar o computador e a pessoa me contava a vida dela inteira. Eu brinco assim que a pessoa pagava uma formatação e ganhava uma sessão de terapia. Então, no fundo, até pela minha história, meu histórico de vida, eu sempre fui muito bom ouvinte. Até ter entrado nessa área em 2006 não foi assim, eu mudei do nada. Já era um desejo meu. Eu peguei a minha habilidade de escuta e coloquei a serviço, né? Tipo, assim, meu, eu Uhum. tô aqui. A diferença aqui é que é uma escuta mais habilidosa, mais técnica, né? Não é a pessoa não vai jogar a conversa fora, né? É mais um pontuário. Falou, você percebe quando você fala isso? Tem conexão com aquilo? Né? É mais Sim. esse olhar. Mas é Fazer a muito gente legal. enxergar o que a gente não enxerga sozinho, né? Eu acho Sim, que sim, isso é muito trabalho da sua área da terapia, mas às vezes a gente, quando escuta as pessoas, a gente realmente percebe que ela não tá enxergando uma situação tal, que tá levando ela àquilo. sim, Então, é extremamente importante, às vezes, a gente procurar alguém que só ouça a nossa história de outros ouvidos, né? sim. Então, E é interessante, eu vou falar que para mim, ter essa oportunidade da gente conversar aqui, só me reforça que eu tenho, sei lá, sorte. Eu sempre tive muitas amigas, então eu sempre tive muito contato com o mundo feminino. Então, papos íntimos, sabe? Papos sobre o órgão sexual, aconteceu isso, aconteceu aquilo, eu acho que a minha é maior que o outro, sabe? Quantas coisas que tem no nosso próprio corpo que a gente nem reconhece, né? Porque a gente acha que é inadequado. E eu tenho uma amiga que trabalha com terapia sexual e ela falou como que para as mulheres às vezes lidar com o formato, né, com o formato do órgão sexual delas é uma coisa estranha. Não tem nem esse contato, assim, eu brinco assim, ó, não tem nenhum coragem de pegar um espelhinho para se conhecer. sim, isso é uma coisa muito engraçada, que não é engraçado. A gente Sim, tem muitas mulheres que têm vergonha
de conhecer o que elas têm como órgão sexual. Você Sim. pergunta as coisas, elas não sabem, elas nunca tiveram, não é nem a curiosidade, acho que não tiveram a coragem de olhar, não, se eu fizer isso é feio. Ou não, pra que que eu vou fazer isso? É o seu corpo e você não Uhum. conhece. Você nega uma coisa que faz parte de você, né? E realmente assim, é muito maluco, porque os homens zero vergonha, né, nisso, em se É mais ou conhecer. menos, mais ou menos, viu? Olha lá, eu Eu vou brinco assim, aprender aqui. quer ver, ó, você quer ver assim, a fragilidade de um homem? É, É, passar alguns centímetros perto da zona anal do homem. Não é o meu caso, mas é o mesmo tabu de cuidar, sabe, é, do corpo, de se perceber. Meu, o que eu sinto com isso? Como é que eu cuido daquilo? E eu tô te falando porque eu já conheci homens que morreram com câncer de próstata por crença, por justamente achar que ele ser tocado no ânus vai sim, desconstruir toda a integridade dele, toda a masculinidade. E aí que eu tô te falando, por conta de uma crença, o cara morreu. O cara deixou de cuidar da sim, saúde. sim. É, exatamente, por a gente vê principalmente as pacientes mais velhas, foi o que a Áurea mandou aqui. A falta de orientação é muito grande, vem da avó e da mãe, realmente, né? Eu acho que isso tá melhorando agora. As mães mais Sim, jovens tentam orientar melhor os filhos quanto à parte de educação sexual que a gente briga tanto que precisa ter, né? Que a criança saber o que que é certo e o que é errado, mas ela saber o que que é o corpo dela, né? sim. Mas isso da gente não se conhecer, a gente vê muitas pacientes mais velhas que morrem por coisas que dava para evitar se Uhum. ela tivesse se permitido olhar, ou se ela tivesse se permitido perguntar: ah, o que que é isso que tá estranho aqui, que tá perto da minha vagina? Elas têm vergonha, elas têm, assim, como se realmente fosse uma coisa de outro universo, né? Sim, Então, as mulheres não se permitem conhecer. Isso é tão, tão importante, porque faz parte da aceitação, né? De sim, você aceitar quem você é, essa forma que a gente tem aqui, a sim, gente sim, precisa conhecer isso. Então, sim. o que a gente viu nos últimos anos e que surgiu muito foram as cirurgias íntimas, porque algumas mulheres passaram a se olhar mais e se Uhum. incomodar com a forma daquilo que é o órgão sexual delas, né? Uhum. Então, mas existe esse contraponto aí, se Sim, olhar demais e não se gostar, e não se olhar e acabar sim. adoecendo por uma coisa que dava para ter sido vista. Sim. E é muito louco, né? Até pegando, ampliando o nosso olhar para a saúde, uma das coisas que me chocou muitos anos atrás, eu tinha uma namorada, não, eu comecei a namorar uma pessoa que ela tinha, tipo, 44. Eu era um pouco mais novo. E, cara, para mim foi chocante, e naquela época ainda era mais tabu. E a mulher fala pra mim que nunca tinha tido um orgasmo. Sabe? Tipo assim, dentro da. E não era um papo assim, olha, você foi muito maravilhoso. Não, foi num papo descontraído mesmo. Foi a gente trocando uma ideia de forma bem aberta mesmo. E o louco é como que até o próprio conhecer o próprio corpo para falar assim, meu, o que que o meu corpo pode me oferecer? Né? O que que o meu corpo tem? O que que acontece dentro dele? O que que acontece quando eu choro? Acontece um monte de coisa que acontece no nosso corpo que a gente não se apropria, né? Sim. E é o que ela ó, manda aqui. Em casa sempre tivemos total liberdade com a minha mãe para falarmos sobre tudo e ela sabia e nos orientava da melhor forma. Eu acho que essa melhora de orientação da geração de agora que está tendo filhos é justamente por isso, porque as pessoas mais ou menos aí da minha idade que estão tendo filhos, elas se conhecem melhor do que a geração das nossas mães, das nossas avós. Então, para Uhum. ensinar, como é que você vai ensinar uma coisa que você não sabe, né? É uma coisa Sim, que não dá nem para cobrar. Como é que a gente vai cobrar de mães e avós que orientem a gente sobre coisas que elas não conhecem sobre elas mesmas, sim, sim. né? E é louco assim nas minhas próprias experiências no estudo, quanto mais, né, a gente reprime, né, o contato com a gente, reprime nossa energia, ela também se transforma em doença. Tipo, existe uma área da psicologia que chama
psicologia haitiana, né, que era um psiquiatra que começou a estudar o quanto a desconexão da energia, da potência sexual, adoecia também era um fator de adoecimento. E assim, lembrando, quando a gente fala de conexão com energia, não significa que você precisa transar com o mundo inteiro. Não, só significa que você precisa cuidar. O que o meu corpo está sentindo? O que eu estou sentindo? Né? O que eu preciso? Que cuidado que eu preciso? Como é que eu gosto de toque? Como é que eu sou sensível, não sou sensível? Gosto apertado? É se conhecer. Só que é muito difícil eu esperar que o outro me diga o que eu tenho que sentir se eu não entro em contato com o que eu sinto. Exatamente. Mas, assim, então, até essa forma de relação é uma forma infantilizada que a gente, tipo, eu vou esperar que você, como mulher, me faça sentir. Saca? É um bagulho que Exatamente. não faz sentido. Isso reflete muito nas relações, né? As pessoas, elas têm relações frustradas, muitas vezes por conta dessa parte sexual, essa parte de prazer, porque ela não se conhece, ela espera que o outro faça um milagre de fazer ela sentir alguma coisa que ela nunca sentiu, sendo que ela não se conhece. Né? Como é que você vai esperar que o outro te dê uma sensação que você mesmo não sabe se dar? Uma Sim. sensação que você mesmo não conhece, né? E aí começa aquela frustração do tipo, ai, a minha amiga tem um namorado que é ótimo e o meu é horrível, entendeu? Então gera aquela sensação de frustração. Então é impossível a gente cobrar uma coisa que a Sim. gente não sabe, É, né? e é louco, né? Eu falo que a gente vai conversando e a gente vai vendo que tudo uma grande teia interligada, né? Porque até a gente fala que eu costumo falar, né, que até a relação é uma forma de inteligência, até se relacionar, né? Porque muitas vezes eu falo me relacionar de uma forma muito mais ampla. Por exemplo, eu posso ir até você como médica, né? Eu acho que não vai ser meu caso, né? Mas vamos Acho que supor que eu não. fosse mulher, se eu fosse mulher e eu posso ir até você como um adulto que pede ajuda, mas eu posso ir até você como me infantilizando, achando que você é a minha mãe que tem que cuidar de mim. Acontece isso às vezes no, nos seus atendimentos, você percebe que a pessoa ela chega numa posição mais infantilizada? Sim, muitas, assim, não acho que é culpa da pessoa de Não, não, forma não, não, alguma, não. mas muitas pessoas, elas vão realmente ao médico procurando que o médico resolva aquele problema dela, que ela não sabe resolver. Sim, Então, gera também uma frustração, né? Você foi num sim. profissional esperando uma coisa que você quis entregar ali você para a pessoa cuidar e a pessoa não cuidou. Mas você Não. não sabe mostrar para ela, falar para ela o que tá te incomodando, né? Qual que é o problema, né? Sim, Infelizmente, a gente tem como o que acaba tornando o médico às vezes, muitas vezes mecânico é o fato de que o médico não deixa o paciente falar, ou o paciente não fala para o médico o que está acontecendo, e a gente tem que sim, ficar investigando por meio de exames, e às vezes você não vai ver nenhum exame sim, o sim, problema daquela pessoa, né? sim, Então, assim, a pessoa realmente fica com uma birra infantil de não sim, resolver sim, problema em qualquer tipo de relacionamento, sim, amigos, sim, qualquer namorados, coisa. Até médicos. o Pedro colocou isso. Lê pra mim, amigo, que eu não enxergo direito aqui. Muitas vezes vai procurar outra pessoa e muitas vezes se frustra e vai para o próximo parceiro. É, Aquele negócio de nunca estar feliz, né? Nunca estar sim, feliz com ninguém. Que eu, troca de parceiro é igual, troca de parceiro é igual, troca de parceiro é igual e ó, não, eu fiz um vídeo por causa de um workshop que eu vou fazer sobre sexualidade com uma amiga minha em julho. E o vídeo era mais ou menos assim, ó, reza a lenda, que se você não trabalhar com as questões emocionais que ficaram dos seus pais ou de parceiros de relações anteriores, é muito comum que ele se encarne no corpo do próximo parceiro. Então, no fundo, se eu não olho para as minhas questões, se eu não percebo que às vezes, seja numa relação com o meu médico, seja numa relação com o meu amigo, ou seja na minha relação com a minha parceira, se eu não percebo que eu me coloco de forma infantilizada, e é bem isso assim, muitas pessoas não vão aceitar se relacionar com você assim. Eu não vou querer uma criança, eu não quero uma criança para me sim, relacionar.
Eu não Sim. quero uma médica infantilizada para cuidar de mim. Eu não quero uma cliente infantilizada. Eu falo, eu não sou seu pai, eu não vou. Assim, eu não dou conta nem da minha vida direito, eu vou dar conta da sua, Dá sabe? conta exatamente. E o que acaba acontecendo muitas vezes é que, assim, é, as brigas de casais começam quando o outro percebeu que aquele tá dependendo dele o tempo todo pra tudo e uma hora, né, enche o saco mesmo. É essa expressão, não tem outra expressão. Enche o saco e a pessoa fala assim, mas eu tenho mãe, eu tenho pai, pra que eu quero outro? Pra que eu quero um filho? Pra que eu quero uma mãe? Pra que eu quero um pai? Sim, sim. Então as relações, elas começam a dar certo quando a gente sabe o que realmente a gente precisa e o outro é uma companhia, não uma Sim. necessidade, né? É, Então, e é uma companhia que não é seu pai nem sua mãe. Então, não tem garantia que é para sempre. sim, Sabe? Assim, a gente casa ou se relaciona ou namora, é um casamento, namoro não é um pacto até a morte. No sentido assim, real. Porque, sei lá, a pessoa pode acordar e não gostar mais de mim. sim, Cara, e tá tudo bem, assim, eu sei que dói, claro que dói, putz, eu já me senti rejeitado. Dói mesmo. Só que sim. eu forçar o outro a ficar comigo, se ele não tá mais afim, faz sentido isso? Então, é esse olhar, não, e não é. E eu tô falando que não significa que o outro não tenha responsabilidade. Os dois têm. Mas dentro de uma relação acontecem várias coisas, sei lá, a gente perde o tesão, perde. Tá interessado em outras coisas, ou sei lá, a pessoa tá. Vou dar um exemplo. Às vezes a pessoa, sei lá, começou a frequentar uma religião que não faz sentido para você, e vocês não Sim. conseguem é, casar essa história. E tá tudo bem, assim, falar, tudo bem, eu tô olhando para um lado e ele para o outro. Não faz mais sentido, a gente não tá olhando mais para o mesmo lado. Eu tô dando um exemplo bobo aqui, mas poderia ser qualquer outra coisa. Não, e isso acontece, sabia? Até mandaram aqui uma coisa que me fez lembrar disso. Mandaram assim, acredito que as mulheres que são evangélicas sofrem mais com essa questão devido aos dogmas da igreja e religião. Mas acredito que isso não deveria ser assim. Olha, Realmente, eu não sei falar de cada religião específica, mas assim, eu já tive caso de paciente casada, eu não lembro se era 20, 30 anos, e que entrou para uma determinada religião, não lembro qual era. tá. E aí, a senhora tem marido? Tenho. Ah, e quantas vezes por semana a senhora tem relação? Ah, eu não tenho relação. Como assim? Ah, não, não tenho relação porque agora eu frequento uma religião tal e eu não posso mais ter relação. Pensa uma pessoa que teve, vai, acho que ela tinha 5 filhos. Tinha 5 filhos, ou seja, teve relação todos esses anos e da noite pro dia ela resolveu entrar para uma religião que agora ela não pode mais ter relação porque isso é visto de maneira errada. Então, É e aí eu falo, complicado. então, e até eu falo, e eu falo, o Pedro colocou aí, eu vejo isso aí não só na evangélica, não, viu, Pedro? Eu vejo isso até pela quantidade de pacientes que já tive. Você indo para o interior de Minas Gerais, por exemplo, que é um lugar que eu frequentei muito, a Igreja Católica é muito capilarizada lá e de uma forma muito tradicional. Então, a forma dogmática é a mesma, né? De olhar para a sexualidade como algo feio, algo sujo, algo errado. E Sim. o problema é justamente assim, ó, que eu gosto de não misturar as coisas. A igreja não é dona do seu corpo. Ninguém é dono do seu corpo. Nenhum homem é dono do seu corpo, nenhuma mulher é dona do seu corpo. E isso é uma coisa que eu falo que é uma inteligência social. Aí a gente já está falando de saúde pública, porque quando a gente Sim. tem pessoas que é, entregam, e aí é claro que é uma visão também infantilizada, entregam a posse do seu corpo para qualquer pessoa, você deixou de ser um adulto para ser uma criança que está Com esperando que certeza. alguém fale o que você tem que fazer com o seu corpo, sabe? E aí eu falo que você também é responsável por você ter entregue isso daí. Mas eu falo que ninguém, mas ninguém, cara, ninguém. Eu sou, assim, altamente libertário. Nós somos arianos, então. É, para facilitar as coisas. Mas é bem complicado entrar assim nesses pontos de religião, porque isso mexe com a parte da sexualidade, isso mexe com a parte de ter
vários filhos, isso mexe, entra com a parte de que a gente ainda está num período muito forte de transição onde a mulher ela é obrigada a ter relação até sexo, né, com Sim, os seus maridos. Muitas pacientes, como eu faço residência num hospital que é SUS, né, é um hospital público, a gente tem muito isso, que foi uma das coisas que mais me chocou desde o começo da especialização, como muitas mulheres têm relação e sentem dor. E uhum, quando você fala para elas, agora você vai ter que ficar 40 dias sem ter relação, elas falam, ai, graças a Deus. É um sacrifício para elas ter sim, relação. A sim, nossa, o nosso meio de, né, que a gente convive, a gente acha que é muito normal, que as pessoas têm relação porque elas gostam, mas assim, um grande número de pessoas, um grande número de famílias aí pelo Brasil que tem 5, 10 filhos, as mulheres são obrigadas a ter relação. Não é uma sim. coisa prazerosa para elas. Sim, sim. E o louco é entender, é por isso que eu falo que a gente está falando aqui de saúde pública, não está falando de religião. Imagina se a mulher tem a possibilidade, olha, vou te falar que se isso ecoar para uma pessoa, como a gente falou aqui, que Já descobrir tá bom que demais, já né? está ótimo. Se uma mulher entrar em contato, falar assim, peraí, como que eu sinto? Como é que é a minha profundidade vaginal? Como é que eu sinto isso? O que é prazeroso para mim? O que eu me sinto violentado, invadido? Sabe, começar a se questionar. Porque muitas vezes a gente está falando de uma coisa mais extrema, que é uma dor, né, na relação, mas muitas vezes, sei lá, às vezes é o jeito que a pessoa pega e ela não fala assim, ó, meu, desse jeito não gosto. Desse jeito não. E não significa que eu não estou querendo brigar com meu parceiro, e nem eu brigar com a minha parceira. É só de negociar, de falar assim, ó, sabe o que eu gosto? Eu sou muito sensível. Minha pele, eu sou branco, nós somos bem Bem transparentes, né? brancos. É, por exemplo, eu fico marcado fácil. Então, a pessoa, para me tocar, ela tem que tomar cuidado, senão eu fico marcado, mas facinho. Não que eu não goste, mas é só falar assim, ó, só toma cuidado só. Não tem problema nenhum, sabe? É só a gente tomar cuidado. E aí a gente descobrir, e aí eu falo que a relação passaria de apenas uma obrigação para ser uma dança. Como é que a gente descobre junto um passo aqui, sabe? E para descobrir passo, eu tenho que falar assim, ó, Vanessa, não sei, sabe? Eu não sei nem como eu tenho prazer. Eu quero Às vezes descobrir. a pessoa precisa pedir ajuda, né? Às vezes É, ela só precisa pedir ajuda, ela não sabe não como sei. é que é a dança dela, É, né? e assim, e como toda dança nova, às vezes a gente vai dar uma pisada no pé, ops, sabe? E é um desconforto que é o único possível para a gente crescer. Sim. E na verdade, assim, o homem é muito visual, né? Assim, nessa Sim, questão. E a mulher a questão do libido da mulher, obviamente tem doenças, tem situações hormonais, mas assim, maioria dos casos tudo está bem relacionado com o psicológico. Então, assim, se a mulher está fazendo, tendo uma relação, numa situação que ela não gostaria, de um jeito que ela não gostaria, preocupada com, sei lá, o trabalho, preocupada com o problema que aconteceu, não vai funcionar para ela, não, entendeu? E precisa ter essa noção, e o parceiro também precisa respeitar essa noção de que a sim. libido da mulher, se ela não conversar sobre o que está sendo um problema para ela, pode ser né, o É, teatro que for que não vai funcionar. sim. Leia aí para nós aqui. Infelizmente, existe muito tabu entre as mulheres. Imagino que na sua grande maioria pensam em ter relações quando estão menstruadas. Isso Sim. ser um prazer para os dois, dialogar e não ter vergonha de dizer quando tem algum tipo de sensibilidade. Aí entra outra parte do tabu, né? A É. menstruação ainda é um tabu. A Ah, gente sim. tenta conversar sobre isso, mas assim, muita mulher tem vergonha de ter relação menstruada porque tem vergonha de menstruar. Sim. Muita criança, quando menstrua lá pelos seus 10, 11 anos, que a gente, a partir, né, dessa idade aí já é absolutamente normal, não sabe o que é menstruação, então fica aquele desespero. E, e aí tem a parte masculina também, né?
sim. de ter nojo, de achar sujo. É, Assim, existe muita dificuldade nessa parte ainda da sim. menstruação. E pra gente existe uma dificuldade ainda maior. As mulheres falam: "Ah, não, mas tem anticoncepcional para parar com a minha menstruação". E ainda existe o quê? A ideia de que o anticoncepcional que para a menstruação vai fazer mal para a saúde. Então, assim, Uhum. existe muito fake news em torno da Sim, saúde da mulher que dificulta, né? Aí entra alguém que fala, ah, não, mas anticoncepcional mata. Ah, não. Então, vai jogando um monte de informações sem menor nexo, que é um número muito grande de pessoas que é atingido por essas informações erradas, e aí vira um tabu no outro, né? A relação sim, sexual, que vira um problema na menstruação, que vira um problema tomar anticoncepcional, e aí vai sim. embolando uma coisa na outra. E é interessante, né, que até para que eu convidaria todos a notar o como que não tem separação nenhuma. Imagina assim, se, por exemplo, eu vou falar aqui do lugar do homem. Aí, se na minha mente aqui eu tenho a ideia que eu tenho medo de ser um fracasso, que eu tenho medo de não ser bom o suficiente para outra mulher, como é que o meu corpo responde a esse pensamento que eu tenho? Cara, eu vou tenso. E como é que eu vou me relacionar com o corpo de outra mulher se eu tô tenso? Sabe, a chance que eu tenho é de machucar outra mulher. Aí a mulher, com medo de ser rejeitada pelo homem, não fala que tá doendo, que tá machucando. E aí os dois estão Sim. infelizes. Você percebe como que é louco? Assim, os dois estão infelizes, sendo que poder. E aí que eu falo que é claro que o que nós estamos propondo é um caminho de um crescimento. Eu brinco assim, é a utopia, é onde a gente está mirando. Nós não É. chegamos aí, mas é onde a gente está mirando. E o lance é como é que eu relaxo? Como é que eu aprendo a relaxar? Como é que eu aprendo a ficar vulnerável e receber você, receber a mulher receber o homem? E aí nessa flexibilidade a gente dança, sabe? Eu A sou bem gente precisa. corporal. Falta muito diálogo, né? E a questão de as coisas relacionadas ao corpo da mulher ainda serem muito um problema, né? E isso vem lá de trás, né? É só a gente pensar quanta dificuldade a maioria das mulheres tem quando entra na adolescência de pedir para a mãe levar no ginecologista, de Sim, perguntar para a mãe como é que é ter relação. sim, Parece que é assim, é um horror, que sim, é uma coisa super anormal, que ninguém faz, que ninguém tem. E sim. aí, A Thaís, minha amiga, eu falo que não poderia vir de ninguém diferente. Que ela coloca que eu nunca tive problema em ter relação é, sexual menstruada. Ao contrário, minha libido voava. E sim, porque ela se eu permite. já tive algumas namoradas que adoravam, né, Sim. transar menstruada. Inclusive, assim, durante o período que a gente tá menstruada, a nossa libido tende. Tem mulheres que não percebem muita diferença. Mas a libido tende realmente a aumentar, porque a gente tem uma taxa maior de testosterona, que é o hormônio masculino, que também está presente na mulher, que Sim, muita gente confunde isso, mas também está presente na mulher, e esse é o período que está mais em alta na mulher, né? E fora isso, a lubrificação, né, tá aumentada. Então, assim, realmente, se a mulher não vê isso como um problema, é o que eu sempre brinco, é só sempre lembrar que durante a menstruação a gente tem um risco um pouco maior de infecção, que é sim, a coisa do sexo seguro, que a gente brinca e briga toda hora. Mas sim, fora isso, não tem nada que impeça. O organismo não está fazendo nada de errado, né? sim, Aí por isso a comunicação é a base de qualquer relação, com certeza, assim. sim. Qualquer relação mesmo, né? Qualquer. Qualquer tipo de relação. E eu falo que não tem como, até eu vou voltar aqui na relação cliente-terapeuta, cliente-médico, cliente qualquer pessoa. Não tem como qualquer pessoa me ajudar se eu não tenho um conhecimento de como eu funciono. Então, como é que eu vou comunicar algo que eu mesmo não tenho conhecimento? Então, da mesma forma, dentro de uma relação, como é que eu vou comunicar algo se nem eu mesmo. Eu não sei nem do que eu gosto. Então a pessoa precisa primeiro assim, a autoconhecimento, eu brinco que não é frescura, né? Eu escrevi essa semana aqui que o tanto que eu economizei de dinheiro e de dor de cabeça na minha vida com autoconhecimento, é, o quanto imagina quantas pessoas que não bancam uma vida infeliz
porque não percebem, sabe, um medo, às vezes, de, sei lá, de viver uma vida solta, leve, dentro das próprias regras, né? E às vezes com medo ancestral de, ai, se eu fizer assim, minha família vai falar do quê? Eu digo assim, até, eu falo que o dia que minha mãe cobrar royalties de mim, eu tô fudido. A minha mãe mesmo, minha mãe teve um monte de questões com meu pai e eles não se separaram. E, assim, e os dois vivem numa vida meio se maltratando, sabe? Meio se cutucando. E aí, cara, hoje, com mais consciência, eu não me envolvo nisso, mas eu percebo quanto que eles podem perder de qualidade de vida pelo fato de não se conhecer, pelo fato de não perceber assim, olha, eu me senti muito machucado quando você fez aquilo, sabe? Eu não consigo te perdoar, não, para mim ainda dói muito, eu preciso de um tempo, eu quero seguir uma outra vida, e perceber, tipo, eu tenho medo de separar porque eu tenho medo de ir para o inferno, tenho medo de decepcionar minha família, não importa. O lance Isso é perceber acontece muito. o que acontece nessa dinâmica toda. Sim, isso acontece muito. Muitos casais ficam juntos por os dois por não se conhecer, daí os dois por não saberem conversar Uhum. e aí fica, né? É bem o que você falou, ficam se maltratando. Juntos ainda, isso que é pior, Sim, né? sim, sim. Ficam E, sem e, e, resolução. e eu falo que, né, até na constelação a gente fala o quanto que esse instinto primitivo da gente fazer parte, da gente não ser excluído, ainda é um desejo infantil de ser amado, de ser aceito. E o De lance estar numa família, de né? estar Que é numa uma família. coisa. E assim, sem julgamento, é só uma constatação. Às vezes existem famílias com comportamentos bem destrutivos. E às vezes a gente, para sobreviver, não é julgando as pessoas, mas às vezes a gente vai precisar se afastar. É da mesma forma, imagina, sei lá, um amigo meu, que eu já tive amigos que foram viciados em cocaína. Cara, eu amava aqueles caras. Só que, putz, cara, eu não era julgando assim, ó, oh, se são os. Não era. Você fala, velho, eu não quero isso pra mim, tá ligado? Eu respeito vocês, mas eu vou seguir um outro caminho. Me doeu perder essa amizade. Me doeu ter que dizer adeus. Porém, com consciência, e esse que é o ponto do autoconhecimento, eu percebi o que estava me doendo, entendi que aquela relação não estava mais funcional, e eu entendi que era uma escolha de cada um, e eu não vou continuar sofrendo, e cada um seguiu a vida deles, né? É isso. Sim. Deixa eu ver aqui o que tem. Ah, A Thaís mandou. A grande maioria das mulheres tem vergonha de se tocar, realmente. O que é bizarro, né? Visto que a mulher, diferente do homem, tem um órgão específico para prazer, não tem nenhuma outra função, sim, né? sim, sim, E ainda é um problema muito grande. E a Adri, que é a minha irmã que faz inteligência emocional, mandou assim: as pessoas têm medo do que vão se deparar e permanecem no que é familiar. Mesmo sim, que isso seja muito dolorido. No que é familiar, me sinto segura e permaneço. sim. E às vezes nem percebem. Esse medo vem do que os outros vão pensar, são questões sociais, julgamento da sociedade também. Então, só que assim, eu até vou pegar eu brinco com os meus clientes, né? Quando eu falo assim, vou dar um exemplo. Você chega para mim no consultório, porque eu tô isso, porque aquilo, porque eu queria ser assim, queria ser assado, mas a sociedade vai julgar. E aí geralmente eu brinco assim, ó, quem que é a sociedade para você? Quando você pensa Exato. nessa, geralmente vem umas pessoas que representam essa figura de autoridade. Aí eu falo que o jogo a gente ampliar esse olhar, sair desse lugar mais infantilizado que se eu quero só segurança, eu não estou me permitindo crescer. Exatamente, eu posso, nesse momento eu estou solteiro, temporariamente, mas assim, é, eu posso falar assim, cara, eu não quero me relacionar com mais ninguém e sentir que aqui é seguro. Só que eu não cresço. Cara, eu brinco assim que quer ver um assunto que eu domino é relacionamento, porque eu já fiz merda em vários. Né? Eu gosto de me relacionar. Cada vez que eu me relaciono, eu cresço, eu me desenvolvo, eu aprendo um pouco sobre mim, eu aprendo um pouco sobre relacionamento, eu aprendo um pouco a amar o ser humano de formas diferentes. Mas é o meu jeito, sabe?
Só que se eu ficar aqui trancadinho na minha segurança, eu tô falando uma coisa boba, tá? Eu não experimento. Sei lá, às vezes eu não experimento nem o que o meu corpo pode me proporcionar, sei lá o quê. Eu acho que relacionamento é um fenômeno que Aham. faz a gente crescer demais. Putz, É, e é muito engraçado que toda vez que a gente sai de um relacionamento que frustra, a gente fala bem isso. Isso é desabafo. A gente fala assim, não vou mais me relacionar. Não vou, sim. não quero Já mais. E brinquei aí de disso. repente, você conhece alguém legal e aquela pessoa te ensina tantas coisas sobre você, né? Não é sobre o outro, na verdade. Às vezes, Sim, obviamente, o outro não combina com você, mas é tanta forma como você se enxerga, e aí o outro sim, começa a te fazer enxergar também coisas boas em você, porque às vezes a gente tem relacionamentos ruins com pessoas que te fazem ver coisas que você já vê que são ruins em você e a pessoa te vê mais ainda daquele jeito. E sim, por outro lado, às vezes você se relaciona com pessoas que te veem de uma forma boa, vem tanto o seu lado bom que você começa a falar, poxa, realmente eu tenho um lado bom, sim. né? O relacionamento tem muito É. esses dois. Aí, falando de uma forma mais terapêutica, eu tenho um lado bom e eu também tenho um lado ruim. O lance é, eu Sim, todo consigo, mundo. hoje eu consigo conviver assim, ó, cara, eu tenho uma possibilidade de ser muito escroto. E eu posso escolher o que, que eu quero manifestar no mundo, como é que eu quero me relacionar. Né? E é só conhecendo esse meu lado que eu não gostava, que eu achava feio, que eu consigo dosar ele. Sabe, eu tenho rompantes de raiva muito grandes. Só que antes eu não tinha controle porque eu não me relacionava com a minha raiva. Fala, Sim. putz, Quando hoje eu você entendo. evita, né? Você Eu falei, evita. É. é, A Adri falou, tem gente que tá na merda, mas tá quentinho. E a gente fala pra pessoa, ah, você tá na merda. E ela diz, mas tá quentinho. É realmente isso, né? É é, o que é cômodo. Às vezes a gente não quer enfrentar o que a gente tem. Às vezes a gente tem medo de ver o que, que tem dentro da gente pra se sim, relacionar. E aí volta naquilo que a gente falou desde o começo. Quando a gente faz isso, é que a gente adoece. Porque a sim, gente vai evitando, ah, não, tá tudo bem. Tá tudo sim. bem, tá tudo bem. Aí o corpo fala, oiê, não tá. Não, Tá acontecendo uma coisa aqui que você vai ter que olhar pra isso sim, vai ter que sim. melhorar. E é só para a gente ir costurando aqui para a gente ir pro final, que daqui a pouco É, voltou. começa o Instagram a apitar aqui. Mas o que é muito legal, assim, putz, dá para a gente falar 50 milhões de lives sobre 50 milhões de assuntos diferentes. Assim. Mas não, eu falo que ó, não, eu não vejo saúde fora desse olhar integral e só de ouvir você Não, falar e a gente conversar aqui, ó, não tem como. Assim como tem coisas que eu não tenho domínio sobre a minha estrutura interna, que eu preciso de uma pessoa que estudou 400 anos aí, como vocês estudam, são médicos, e fala assim, ó, sabe o que é? Acontece isso, isso, isso. Se você fizer isso aqui, tomar essa medicação, fizer essa cirurgia, você vai ficar bom. Opa! Né? E aí eu entendo que, além do meu trabalho interno, emocional, escambau, eu também posso contar com uma tecnologia, com uma sabedoria, uma ciência que vem de quem estuda, sabe? sim. Eu acho que a gente tem que fechar pensando naquilo, não ir pra nenhum dos extremos, né? Nem só tentar curar pela terapia, nem tentar só curar por remédio. Mas também fugir daquele profissional que pensa muito extremo, assim. Ah, não, mas isso aí é só tomar esse remédio que resolve, não tá Não, resolvendo. Porque não tá, né? E ó, fala assim, ah, psicológico não existe. é, Ah, você ser ansioso não muda nada. É esse tipo de coisa que a ó. gente sabe que Sabe, ainda existe. até uma coisa que eu quero, só finalizar, uma coisa que para mim me trouxe uma forma mais saudável de viver. Tem uma linha de terapêutica que eu trabalho que chama experiência somática. O que é justamente a gente observa como é que eu organizei meu corpo para enfrentar um trauma. Como é que eu organizei minha psique para enfrentar um trauma? E trauma é qualquer tipo de ruptura. E aí, quando eu entendo isso daí, por exemplo, em vez de eu ficar na tensão, que é o mecanismo de defesa, eu consigo, que a gente fala que é modular, é de ficar no meio. Quando eu estou no meio, eu não estou nem numa tensão ou nem numa flacidez.
sabe? Eu tô num equilíbrio aqui e eu consigo pendular para cá. Isso significa que, se eu sou uma pessoa convicta de uma ideia, eu não aprendo nada novo. Então, o lance é, quem não está convicto, eu falo só, meu, é só me apresentar coisa nova que eu falar verdade. Aquilo que eu achava ontem, eu já não acho mais. Eu até brinco, assim, que eu sou o cara menos convicto que você pode dizer. Eu mudo de ideia fácil, porque, assim, eu quero aprender. Então, para que eu aprenda, se eu for um cara convicto, fechado na minha cabeça, eu não enxergo o que você está me propondo. Às vezes você fala, Tuco, eu entendo que você está querendo ir para esse lado, mas existe um outro olhar aqui também. Eu falei, peraí, se eu me dou o benefício da dúvida, eu falei, peraí, deixa eu ouvir primeiro o que a Vanessa está falando e investigar comigo. Opa, faz sentido. Ou, não faz sentido não. Mas eu parei para investigar, eu parei para duvidar. Eu parei para questionar. Isso para mim falou que ciência é capacidade de observação, é capacidade de duvidar. Deixa eu ver como que eu me sinto. Sim. E assim, eu acho que o nosso papel de sempre estar conversando, né, com o cliente, paciente, é justamente não dar a solução, ó, a solução é essa, toma. É fazer a pessoa pensar e ela mesma procurar o que está causando aqueles problemas dela, sejam eles físicos ou emocionais, né? Sim. Então, essa somatização, né, que você falou, é muito importante, porque às vezes são situações diferentes que a gente vai vivendo, mas elas vão realmente se somando e vão causar um problema. Sim. Deixa eu ver qual o problema que já foi tudo igual. Às vezes não é isso, às vezes você passou por tantos problemas diferentes, mas que ocasionaram o mesmo problema, Sim. né? E para responder a pergunta aí, quem tem curiosidade, tem um livro chamado Despertar do Tigre, Não que conheço. chama Peter Levine, esse cara. Na verdade, ele foi um dos caras que o Bert Hellinger também estudou. Eu falo que a constelação, ela é um... eu falo que ela é um apanhado de um monte de trabalhos terapêuticos, de programação neurolinguística, gestalterapia, um monte de coisa. Mas um dos trabalhos que eu gosto muito, que eu vejo que ajuda muito meus clientes, é a observação que eu tenho do corpo deles. Porque muitas vezes o meu cliente chega contando uma historinha, e eu falei, meu, essa historinha ele já conta para ele há muito tempo. Eu presto tanta atenção no corpo que o corpo me dá pistas, o corpo me conta uma história que o meu cliente não me conta. Saca? Então, é um trabalho que é muito bacana, e aí eu acabo ajudando a pessoa a enxergar, a falar, olha, você percebe que você está tenso? Você percebe que o que aconteceu com você? Tem vezes que pessoa que sofreu violência, e violência de qualquer tipo, não, eu não apanhei. Às vezes um grito por uma criança é mega violento. E ela pode Sim, se tensionar como um bichinho se tensiona. E se você não ir para esse momento do tensionamento que ficou lá com 3 anos e não relaxar essa memória muscular, essa pessoa vai achar que o mundo inteiro vai querer machucar ela. E aí ela sim. vai buscar um monte de coisas para validar. Eu brinco assim que a pessoa que acha que é um martelo, tudo que ela vê no mundo é um prego. Então Van, É. gente, obrigado pela noite. Putz, Obrigada a você, tudo sempre bom. compartilhe aí nossa live. Segue a Vanessa, segue o mundo inteiro e. A gente fala bastante, tanto eu quanto o Tuco, a gente tá sempre falando Não é? bastante. Mas eu acho importante cada vez mais, principalmente eu sei que você faz várias lives aí, para a gente entender que não dá mais para separar as áreas, né? A gente está tudo interligado e todas as formas de ajudar a gente precisa procurar. E é bem o que você falou e a Adri tá falando agora, que as feridas emocionais vêm lá da infância. A Sim, maioria dos nossos problemas, e né, isso eu reparei na minha consulta com você, enfim, em outras terapias que eu venho fazendo, quanta coisa a gente na infância interpreta de um sim. jeito e vai refletir de outra forma quando a gente se vira adulto, né? E eu vou te falar, gente, eu tenho uma péssima notícia. Isso não acaba nunca. A gente vai estar lá com 80 anos, assim, ó, lembrando da bonequinha ou do brinquedinho que você não Do ganhou. não que a tia da escola falou, né? Né? Então, e faz parte, passa a ser divertido. Obrigado, gente, pelo carinho, Obrigada, Tuco. todo mundo aí. Vanessa, obrigada pela oportunidade Obrigada a e você. espero que a gente faça mais aí, quando você tiver Também espero. A gente disponibilidade. fica à disposição.
de Beleza, todo então. mundo aí. Fica trocando informações. Beijo, gente. Beijo.